2018, ao jornal Árvore da Vida, publicado pela editora Árvore da Vida. E nesse jornal tem uma coluna de uma palavra direcionada às mulheres ou às irmãs. A coluna chama Mulheres Virtuosas. Como é um artigo direcionado para irmãs, e eu acredito que você, nessa época de quarentena, de pandemia, você está vendo esse vídeo em sua casa, eu, na medida que o Espírito for me permitindo, vou falar essa palavra para que a tua família também possa se sentir envolvida com essa palavra. Então é direcionado para as irmãs, porém a tua família toda pode se sentir aconchegados e escolhidos por Deus para ouvir essa palavra. Louvado seja o Senhor. Bom, a Bíblia fala que Deus tem um desejo, e esse desejo, ele é de eternidade a eternidade. Antes mesmo que nós um dia viemos a estar aqui na terra, Deus já tinha o seu plano pré-definido. E o plano do Senhor, por muitos anos, muitos séculos, muitas gerações, tornou-se como um mistério. Ninguém sabia ao certo o que Deus queria na terra. Com toda a tua lei, com todos os seus desígnios, a vontade de Deus ainda era um mistério para o homem. Mas Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e o seu Filho, Cristo, pôde revelar tal mistério a cada um de nós. E no livro de Efésios, Paulo ali fala um pequeno resumo do que é a vontade de Deus. Capítulo 1 de Efésios, o versículo 9, diz o seguinte: desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o seu bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. E no versículo 22 também diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a vontade de Deus é que haja a multiplicação da vida de Deus, multiplicação da vida do Senhor Jesus, para que assim, através dessa vida sendo multiplicada e crescendo em cada um de nós, Deus consegue assim ter o domínio sobre todas as coisas. Não é que Deus hoje não tenha domínio sobre todas as coisas, mas por ainda existir o mistério da iniquidade que ainda está operando, aparentemente nós não vemos todas as coisas ainda sujeitas a Cristo. Por isso requer de nós, cada um de nós, crescimento e vida. Então a vontade de Deus, podemos dizer que é ter a sua expressão, ter um testemunho e expandir a tua vida nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para Deus fazer isso, Ele não faz de qualquer maneira. Deus estabeleceu uma ordem. E nós podemos conferir essa ordem em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, versículo 3. Que diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então aqui tem uma ordem estabelecida por Deus. Deus é cabeça de Cristo. Cristo encabeça o homem e o homem encabeça a mulher. Essa é a maneira que Deus escolheu para fazer a tua vontade e para que Ele possa ter, então, a sua expressão por meio do teu falar, da tua vontade. Senhor Jesus, algumas irmãs, ao depararem com esse versículo, principalmente nós que já vivemos a vida da igreja há algum tempo, algumas irmãs já questionam, se sentindo inferiores, sentindo
humilhadas ou até mesmo Senhor Jesus, desprestigiadas perante o Senhor por ter sido colocado em último nessa posição. Porém, todos nós precisamos saber que essa posição que o Senhor nos colocou é a maneira pela qual o Senhor consegue transmitir a tua bênção, que está predestinada a todos os filhos de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 1, fala que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E essas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, para que haja acesso a essa bênção, nós também precisamos entender que a vontade de Deus era uma vontade de Deus clara, é uma vontade de Deus acessível e independe daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos. Se nós obedecermos à vontade de Deus da maneira que ela é, nós seremos abençoados. Então, hoje, nós precisamos entender que, como filhos de Deus, nós temos que ter clareza sobre a nossa posição e sobre a nossa função aqui na Terra, para que nós não venhamos ser confundidos como pessoas comuns que vivem vidas comuns e dependentes da vontade de Deus. E nós não podemos também esquecer que Deus tem nos dado o Espírito, e esse Espírito, dentro de nós, nos auxilia e nos equipara para que possamos, cada vez mais, estar cheios da vida do Senhor e assim, por meio do Espírito, conseguimos cumprir toda a vontade de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Nós vamos falar agora o que o Espírito é capaz de fazer em nós. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoou o ano aceitável do Senhor. Então, o ponto aqui fala que o Espírito que nos ungiu, ele nos habilita para evangelizar os pobres, ele nos envia para proclamar libertação aos cativos e também trazer restauração à vista aos cegos. E Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, Senhor Jesus, Efésios 1, versículo 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então o Espírito também nos sela para que nós possamos tomar posse da promessa do Senhor. Mas com relação à ordem estabelecida de Deus sobre esse princípio de autoridade e submissão, cada um de nós, as irmãs e os irmãos, precisam entender e estar claro que essa ordem garante o acesso à bênção que o Senhor prometeu dar aos seus filhos. Esse acesso a essa bênção é que nos equipara para que possamos ter uma vida plena, alegre, uma vida que satisfaz a Deus aqui na terra. Mas o que vem a ser a essa bênção? Ó Senhor Jesus, a bênção está muito relacionada com a autoridade de Deus. Uma hora o Espírito Santo foi prometido como bênção para o homem. Deus precisava encontrar descanso no homem e o homem também precisava encontrar descanso em Deus. Porém, por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. E assim nós não conseguimos ser reconciliados com Deus. O pecado traz separação entre nós e o Senhor. Então o Espírito foi prometido, ainda mesmo na época de Abraão, como uma bênção a Abraão, embora Abraão não viesse a tocar nisso.
Depois que o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, tornou-se o Espírito, e esse Espírito se tornou acessível a nós, nós podemos agora ser abençoados, porque temos a posse do Espírito. Então, a autoridade que Deus nos dá é para que possamos tomar posse desse Espírito e usar o poder desse Espírito Santo para viver e expressar o Evangelho de modo digno da terra. Como nós sabemos que estamos sendo abençoados pelo Senhor? Não é por causa de bens materiais, ou que a nossa vida tem seguido um caminho seguro aqui na terra, as nossas posses têm se multiplicado. Isso não é bênção, de acordo com a Bíblia. Pode ser consequência da bênção, mas não é a bênção. A bênção que o Senhor requer de nós, ela está no capítulo 4, versículo 1 e 3 de Efésios. Capítulo 4 de Efésios, versículos 1 ao 3, que diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a longanimidade e mansidão, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo de 1 ao 3, bênção é eu poder viver aqui na terra de modo digno da vocação a que eu fui chamado. Então, todos nós precisamos atentar para isso, tanto os irmãos como as irmãs, homens e mulheres. Eu preciso acordar e ver se aquilo que eu faço durante o dia tem me ajudado a viver de modo digno da vocação a que foste chamado. Se eu conseguir levantar pela manhã e ao deitar na minha cama, antes de fechar os olhos, eu conseguir perceber que naquele dia eu andei de modo digno ao chamamento que o Senhor me fez, a vida da igreja a qual Ele me colocou, as bênçãos que o Senhor todo dia, fala por meio da sua palavra, se eu andei de modo digno e preservei a fé, a unidade, o amor, se esse dia eu conseguir fazer essas coisas, nesse dia eu fui abençoado. Se a minha empresa prosperou, se meus filhos andam bem na escola, se minha família está toda feliz, isso é apenas uma consequência do dia que eu vivi no Senhor. Porque os dias que nós vivemos fora da presença do Senhor não pode ser contado como bênção em nossa vida. Que nos adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação de nossa alma. Por isso, um dia no Senhor vale mais do que 1000 anos nessa terra. E a bênção do Senhor para nós é que nós consigamos desfrutar desse Espírito para ter um viver que expressa o Senhor. Ó Senhor Jesus, hoje a nossa maior dificuldade é expressar o Senhor. Nós sabemos que existem muitos filhos de Deus na terra, porém nós estamos ainda no mundo. E o nosso viver pode se relacionar com muitos aspectos do mundo e nos tornar até mesmo parecido com aquilo que o mundo prega. Portanto, nós que temos o Espírito do Senhor, temos uma rota de escape para fugir daquilo que o mundo nos apresenta e viver uma vida de paz, de segurança que expressa o Senhor. Essa rota de escape é invocar o nome do Senhor e exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus! Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Senhor Jesus. Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, o meu dia é abençoado quando eu consigo correr
com perseverança, de maneira desimpedido, não sendo ali tragado ou levando tropeços por causa do pecado. Ó Senhor Jesus. Então a autoridade de Deus tem muito a ver com a vida do Senhor. A autoridade de Deus não é aquela autoridade que é usada para a repressão. É para que sua vida alcance o homem, né? Quanto mais o homem for submisso a Deus, mais a vida divina crescerá nele e mais ele poderá ser comissionado por Deus. Por isso, cada um de nós precisa compreender essa ordem estabelecida por Deus, de nós sermos encabeçados pelo Senhor Jesus, e nós varões, né, como homens, como pai, como esposo, como líder da igreja, precisamos ter essa percepção que quando nós somos encabeçados pelo Senhor, as irmãs, ou as nossas filhas, ou a nossa esposa, aquelas que estão sobre o nosso cuidado, terão a facilidade de ser submissa. Porque o que fazem elas serem submissas é a compreensão delas verem um líder espiritual e não apenas uma autoridade física que é instituída aí de acordo com os mandamentos dos homens. Então, se você vê na experiência, as irmãs têm dificuldade de ser submissa, mas nós, como varões, também devemos reconhecer que também temos dificuldade de estar sendo submissos ao Senhor. Dentro da nossa casa, nós conseguimos perceber que quanto mais nós estivermos no Senhor, mais também aquela que está sob o nosso cuidado terá o coração de está também cumprindo a vontade de Deus. Então, o encabeçamento do Senhor visa direcionamento. Nós não podemos estar na terra sem direção. Nós não podemos viver um dia após o outro sem uma direção de Deus. Porque, embora nós não façamos nada, precisamos entender que o mundo é como um percurso. Se nós apenas acordarmos, não exercitarmos o Espírito, não querer manifestar a vida e a natureza de Deus, a correnteza desse percurso do mundo vai nos levar à morte. É isso que o mundo fez até o dia em que nós fomos salvos e cremos no Senhor Jesus. No dia que cremos no Senhor Jesus, o Senhor ali nos chamou, nos separou do mundo e nos abençoou para que possamos viver uma vida plena. Mas se nós não exercitarmos o Espírito e não entender o que é autoridade e se tornar submissa à autoridade do Senhor, tanto a autoridade direta de Deus como a autoridade delegada pelo Senhor, nós corremos o risco também de ficar atrasados no crescimento de vida e não caminharmos. Ó Senhor Jesus! Então, qual é a posição da mulher no Senhor Jesus? A posição da mulher é a mesma que nós varões também temos, que é como noiva de Cristo. Uma noiva, ela precisa esperar o tempo da vinda do Senhor, precisa ataviar ali, bordar suas vestes, né? Preparar para o grande e glorioso dia do Senhor, que em breve vai acontecer. O Senhor está voltando, tanto para os irmãos, quanto também para as irmãs. Ó Senhor Jesus! Então nós hoje precisamos desse encabeçamento e tomar posse da posição a qual o Senhor nos colocou, de filhos do Senhor e de noivas de Cristo. Nós podemos ver ali, quando nós falamos de posição, se pegarmos como exemplo o Antigo Testamento, quando um animal era escolhido pelo seu ofertante e levado até aquele altar, a posição desse animal mudou. Enquanto esse animal estava lá no campo, ele tinha sua vida comum, vivia de acordo com sua natureza, porém quando o ofertante escolhe ali aquele animal e leva para o sacrifício, esse animal agora não é mais um animal comum. Ele teria que ser ali imolado pelo sacerdote, cortado em partes, colocado sobre o altar, queimado, e quando subia ali a fumaça, o Senhor aspirava,
um cheiro, né, e aceitava a oferta de sacrifício. Hoje esse altar é a vida cristã. Nós já fomos colocados nesse altar. Enquanto nós estávamos no mundo, vivíamos a vida comum no mundo, com os desígnios do mundo, com a direção do mundo, mas agora nós estamos sobre o altar do Senhor, e ali o Senhor ordena a sua bênção. A bênção para nós é a submissão. Ó Senhor Jesus. E nós, como varões, precisamos cada vez mais ter intimidades com o Senhor. Não é fácil exercer autoridade sem depender do Senhor. Nós podemos até ganhar uma discussão, ganhar ali com nossos argumentos, porém, encabeçamento, direcionamento da parte de Deus precisa de muito de nós. Arrependimento, oração, busca perante o Senhor, e assim nós trazemos a direção para nossa filha, para nossa esposa, para as irmãs da igreja, e as irmãs também precisam ter essa percepção de quando o Senhor está usando alguém da nossa casa, alguém da igreja, para encabeçar cada uma de vocês. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A direção de Deus, Deus teve o prazer de entregar o homem. Deus poderia vir a cada um de nós e mostrar a sua vontade para cada um de nós de uma forma, plena assim. Porém, o Senhor ele tem prazer em usar o homem no espírito. Vamos ler Salmos 115, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Salmo 115, versículo 16. Amém? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Graças ao Senhor que a terra nos foi dada, com toda a autoridade do Espírito, com toda a unção do Espírito. Então o que eu preciso é colocar o meu coração. Será que o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, vale a pena eu insistir nesses itens e esquecer do que o Senhor sente, do que o Senhor quer, do que o Senhor deseja? Por isso, cada um de nós, irmãos, precisamos ter a unidade com o homem encabeçado no Senhor. Nós precisamos buscar esse encabeçamento, precisamos nos submeter à vontade específica do Senhor, que é para abençoar a nossa casa. Mesmo que talvez a irmã em sua casa, o esposo não é salvo, e ela terá que se submeter ao marido? Sim, mas principalmente se submeter ao Senhor, que o Senhor será capaz de abençoar essa irmã e ela perceberá como lidar com seu marido em sua casa. Então, sendo submissa ainda, o Senhor pode usar de todas as maneiras para que a vontade de Deus seja feita e Ele consiga ter a tua expressão na terra. Então, ser submisso não é apenas uma restrição que temos, é o canal o qual o Senhor tem para ordenar a sua bênção, a sua vida, e assim nós podemos multiplicar a vida de Deus, ter a expressão de Deus, e não vamos nos enganar. Nós sabemos que o Senhor sonda o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, e dia após dia nós devemos andar digno da vocação a que fosse chamado. Jesus é o Senhor.